ao secretário do Ceará, Edilvan Alencar, presidente do CONSED, representando aqui o CONSED. Por favor, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Queria cumprimentar aqui o Thiago Peixoto, cumprimentar aqui os Ságuas, deputada Raquel Muniz, a Dorinha aqui que fazem parte, e agradecer o convite ao CONSED em participar desse momento e dizer da importância da discussão dessa matéria. E falar sobre o Fundeb, eu começo ressaltando as conquistas do Fundeb, né? O Fundeb é uma conquista importante para a educação brasileira. De uma certa forma, ele fez uma redução de diferença na capacidade de dispêndio entre os estados, é importante considerar. E muito importante essa reserva de recursos para valorizar os profissionais da educação. Eu acho que esses são ganhos importantes, que vale a pena a gente destacar, já que a gente fala um pouco aqui de tornar a Fundeb permanente, tem um prazo aí que já nos convoca a discutir a matéria. Agora, o contexto assim, atual do Fundeb, né? Nós temos aí, eu não falo de Plano Nacional de Educação ainda, eu falo do contexto atual. Se a gente observar esse quadro, eu trago aqui para contribuir com essa discussão, nós temos aí 9 estados da federação que estão aí abaixo do limite de alerta em relação ao LRF, ou seja, estão numa posição aí mais ou menos tranquila, mas nós temos aí 8 estados entre limite de alerta e limite prudencial, 8 estados entre limite prudencial e limite máximo, 3 estados já acima do limite máximo. Então, esse quadro, acho que ele, de uma certa forma, ele faz uma síntese da situação atual, da gravidade da situação atual. Né? Então, essa questão, eu acho que é fundamental, não podemos discutir. Eu vi o texto aí da PEC, né? Discutir somente a prorrogação, né? Acho que a questão do volume de recursos é uma questão central, Eu reafirmo, representando aqui o conjunto dos secretários estaduais de educação. Eu, ainda sem falar em Plano Nacional de Educação, e aqui já me colocando aqui no papel do dia a dia, da rotina de executor enquanto secretário de Educação, é complicado fechar essas contas. Aliás, não estamos conseguindo mais fechar. Essa é a realidade de estados. Eu até adianto a fala do Alessio aqui, meu conterrâneo, de municípios mais grave ainda. O pagamento do magistério é sempre uma situação problemática. A estrutura física das escolas, né, que nós tiramos aí do Fundeb, e a rede de escola pública do país é uma rede normalmente antiga, né, uma rede que essa oferta ela acontece há algum tempo. Nossas escolas têm uma vida, já tem um bom tempo. E fica difícil reformar a escola com dinheiro do Fundeb. Dificílimo também comprar equipamento para as escolas. E nós falamos de uma ajuda federal que não acontece há 2 anos. O Plano de Ações Articuladas, ele não aconteceu em 2015, em 2016. Foi reformulado em 2015, tivemos um grande avanço, 2008, 2009, 2010, mas os estados, esses últimos 2 anos, e municípios estão arcando com essa despesa, e é do Fundeb esse recurso. E o drama, que eu diria o drama aí nacional, que é transporte escolar. Né? Se perguntar a qualquer prefeito, secretário de Educação, a conta mais complicada é a conta de transporte escolar, que vai estar a educação, vai parte do Fundeb, vão outras receitas, e tem, por exemplo, transporte escolar universitário, eu digo que é um filho sem pai nem mãe, né? Não tem recurso para garantir, acaba saindo na conta do município. Então, assim, essa é uma questão aí muito, muito complicada. E eu faço questão de levantar esses pontos, porque, mais uma vez, eu ratifico a minha posição da gente não ficar atento somente a essa questão pontual de prorrogação. Eu acho que é uma posição tímida, de a gente ficar atento somente à questão do prazo ou algumas mudanças, e não ir para a questão central, que é a de recurso. A questão central é o montante. E agora sim, eu chego ao PNE. É que, além da necessidade da manutenção diária,
da rede escolar, no caso as redes estaduais que eu represento, nós temos um plano nacional que é importante frisar que esse plano ele foi debatido amplamente por esse país, né? E aí debates municipais, conferências estaduais, e de repente esse plano, né, ele vira lei, é sancionado e não consegue assim dar conta de cumprir as metas, né? Quando a gente vai para a meta 1, logo a primeira a gente já percebe que ela não aconteceu. E quantos profissionais da educação envolveram aí tempo, energia nesse processo de discussão? Então, inclusive, eu chamo a atenção especificamente de uma meta do plano do PNE, que é essa meta 17, né? A questão de valorização do magistério. Por que eu chamo a atenção dessa meta? São várias as metas. Agora, em relação a essa meta, eu coloco aí um dado aí bem específico para a gente analisar, né? É que o rendimento médio dos professores da educação básica, em relação ao rendimento médio dos outros profissionais, né, nós temos aí em 2015, olha só o valor, 52% da média das outras profissões. E eu vejo algumas pessoas assim, dizem assim, mas o professor passou a ganhar bem ao longo do tempo. É verdade, mas assim, se você considerar um referencial muito baixo, que era antes da lei do piso, que as pessoas pagavam valores diversos aí, realmente de um volume que representava um volume muito pequeno, mas ainda estamos muito distantes, né, de cumprir essa meta de valorizar esses profissionais. E a minha fala, o núcleo central dela, a contribuição e eu diria assim, o clamor, o pedido dos estados é que a União faça complemento dos recursos do Fundeb. E eu digo mais aos senhores deputados que compõem essa comissão, nós não podemos perder essa oportunidade histórica. Eu acho que todos os deputados aqui, uns já foram ex-secretários, todos têm relação com os municípios e escutam isso no dia a dia. Né? Todo e qualquer deputado, quando vai conversar com o prefeito, com o secretário de Educação Municipal, secretário estadual, coloca esse fato com muita clareza. O Fundeb não precisa somente se tornar permanente. Com esse volume de recursos que está aí, eu acho que essa comissão perde a oportunidade de fazer um aporte maior. Então, assim, a minha fala é breve e muito direta nesse sentido. Eu acho que, enquanto o presidente do Conselho, eu trago aqui essa mensagem dos demais secretários estaduais e faço aqui essa consideração para os deputados presentes e os demais que compõem essa comissão. Não podemos perder essa oportunidade, que eu repito, histórica, de colocar uma complementação maior da União no Fundeb. Então, esta é a minha fala, senhor deputado Tiago e demais membros. Obrigado. Secretário Edilvan, antes de dar continuidade aqui aos nossos palestrantes, eu queria só agradecer a presença